95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebe aqui a médica pediatra doutora Yasmin Fiamma. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, doutora Yasmin. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os caicoenses que estão acompanhando o Panorama 95. E hoje para falar de um assunto que tem até alguma relação com as chuvas, que é essa questão de insetos, né? E picadas de insetos em crianças. E aí, é preocupante? Isso, Marcos. É uma queixa bem relevante nesse período, né? Inicia no verão, principalmente aí no início de janeiro. As mães começam a trazer essa queixa para o consultório e acaba se perdurando durante esse período que a gente está tendo aqui na região devido às chuvas, né? Que acaba tendo um aumento dessa proliferação dos insetos nesse período e é uma queixa que realmente é bem comum no consultório. Dá para proteger a criançada? Dá para proteger, sim. A gente fala que existem várias medidas, né, importantes, começando pelas medidas comportamentais e ambientais, né? Orientamos que os pais evitem levar a criança para fora de casa, para fora do domicílio, nos horários de início da manhã, né, ao amanhecer e ao entardecer, que geralmente é o período onde o inseto realmente costuma sair para realizar, né, a sua refeição. Então, é o horário que o inseto costuma sair para picar. Também orientamos a questão das roupas, né? Sempre usar roupas longas, de preferência claras, porque acabam também afastando o inseto. O uso também no ambiente das telas milimétricas, tanto em janelas como em portas. E existem outras medidas também de prevenção, como o próprio uso dos repelentes. Quais são os principais insetos, os mais comuns insetos que picam as crianças, por exemplo? Principalmente os mosquitos, né? Os pernilongos são os mais comuns e nessa época a gente tem que ter atenção por causa da espécie, né, do Aedes aegypti, que é o que acaba transmitindo a dengue, a zika, a chikungunya. Mas também existem as formigas, que também podem picar e causar essa reação nas crianças, até também percevejos, qualquer inseto que a gente diga que é hematófago, que é aqueles que realmente realizam a picadura no corpo humano para se alimentar daquele sangue, eles podem causar essa reação, que tecnicamente a gente chama ou de prurigo estrófilo, né, no meio da medicina, ou urticária papular, que é essa reação que a pele da criança apresenta quando há a picada do inseto. Quais são os sintomas mais comuns de uma reação alérgica às picadas de insetos em crianças? Principalmente a lesão de pele, que ela vai iniciar geralmente com a vermelhidão no local, após a picadura, mas que essa vermelhidão ela pode aparecer até 12 a 24 horas após a picadura. E aí pode se transformar no que a gente chama de pápula, que seria uma pequena bolinha na pele associada à coceira. E é fácil de identificar, por exemplo, de perceber que ali realmente é uma alergia? A gente examina o paciente, né, para identificar o padrão da lesão. Existe realmente um padrão bem específico, porque nunca é uma picada isolada. Esses insetos, eles costumam realizar mais de uma picadura, então a gente consegue observar, examinando a criança, um padrão linear das lesões, que a gente chama até do padrão de café, almoço e janta, que seriam as múltiplas picadas do inseto. A questão da coceira, que é bem importante nas crianças, e também a história, né? Quando a gente vai questionar os pais se houve realmente uma história de exposição ambiental a um local aberto que tivesse a presença de insetos ou não. Isso também ajuda realmente a gente identificar se foi uma picada de inseto. Quer dizer que quando um inseto pica, ele está se alimentando? Isso. Porque ele prefere as crianças, esses insetos, eles são hematófagos, né? Eles se alimentam do sangue, né? E aí, no caso, seria realmente a refeição dele. Por isso que ele pica, porque ele está ali atrás de se alimentar. E ele prefere as crianças? Não que ele prefira as crianças, porque ele também pode picar os adultos. A grande questão é porque essa reação, ela ocorre mais nessa faixa etária da infância, porque existe uma sensibilização maior nas crianças, e aí, por isso, a gente acaba observando esses sinais clínicos, principalmente nessa faixa etária, por volta de 1 ano até 10 anos, quando esse período de sensibilização ele é um pouco mais exacerbado, a gente consegue identificar mais facilmente essas lesões. Após essa faixa etária, a imunidade do próprio organismo, ela se reorganiza e aí não gera essa reação intensa. Então, por isso, nos adultos, a gente
dificilmente identifica esse tipo de sinal clínico. E quando é o momento que devemos procurar realmente uma ajuda médica? Quando são reações mais intensas. Mas se o paciente tiver a queixa, é importante procurar o atendimento para ajudar os pais a esclarecer e estabelecer algum tratamento. Mas existe uma situação, inclusive, bem específica, Marcos, que a gente chama de síndrome de Schitter, que é uma reação inflamatória bem mais exacerbada quando a criança sofre essa picada de inseto, gerando um edema importante no local da picada, associado a calor. Às vezes pode gerar até outros sinais e sintomas mais sistêmicos, como prostração, a criança pode ficar mais enjoada, apresentar náuseas, que seria uma reação inflamatória intensa. Então, principalmente nesse quadro, os pais têm que procurar. Porque aí a gente tem que fazer, inclusive, o diagnóstico diferencial. Quando a gente avalia a criança, é até comum a gente ter um pouquinho de dificuldade para diferenciar se foi uma picada ou, por exemplo, uma infecção bacteriana que a gente chama de celulite, por causa dessa inflamação que é tão intensa na pele da criança. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: meu filho, sempre quando é picado por abelha, ele fica com o rosto deformado. Seria uma alergia? Isso, uma alergia. Se assemelha à reação da síndrome de Schitter, né? Porque no caso, a abelha, inclusive os insetos no geral, eles vão ter algumas substâncias na própria saliva. No caso da abelha é o ferrão, mas no caso dos insetos hematófagos, eles vão ter uma substância na saliva que, ao realizar a picadura, vai realizar essa reação inflamatória na pele. Agora, por exemplo, quem tem, né, no caso dessa criança que tem uma alergia a uma abelha, qualquer abelha que picar ele vai dar essa alergia ou uma abelha específica? Geralmente, quando a criança tem alergia, por exemplo, à abelha, ela realmente não tem muito essa questão da predileção, do tipo da abelha. Geralmente, a criança tem realmente a alergia. E aí a gente tem que ficar atento a evitar a exposição, porque no caso da abelha realmente é uma alergia bem mais intensa do que, por exemplo, os outros insetos, né, no geral. E ele vai ter pro resto da vida essa alergia? A tendência é que melhore, né, com o tempo. Principalmente, como eu falei, nessa fase da infância, devido ainda o sistema imunológico não estar totalmente ali preparado para receber, né, esse tipo, por exemplo, uma picada do inseto, acaba gerando uma reação mais intensa. Ele pode até, por exemplo, sofrer, quando estiver adulto, a picada da abelha, né, o ferrão, mas não ser uma reação tão intensa como seria na infância. Existe tratamento recomendado para picadas de insetos em crianças? Existe. E aí isso é importante a gente falar, né? No caso das picadas de inseto, o que a gente pode fazer de tratamento, geralmente, é a questão do uso dos antihistamínicos, que são os famosos antialérgicos, para evitar a questão do prurido, né, da coceira nesses pacientes. E a gente também faz uso, no caso, para as lesões mesmo da pele, a gente faz uso dos corticoides tópicos, né? As pomadas de corticoides tópicos, para ajudar realmente a diminuir essa reação inflamatória que se gera na pele. Mas no caso, o ideal é que seja um tratamento acompanhado por um especialista? O ideal é que seja acompanhado pelo médico, né? No caso das crianças, de preferência pelo pediatra. E aí, alguns casos, a gente tem que ficar atento, porque pelo próprio efeito da coçadura, né, as crianças acabam coçando de forma mais intensa, às vezes pode ocorrer a infecção secundária, né, a infecção bacteriana associada, porque imagine, a criança está ali com aquela lesão que coça bastante, aí ele vai com a mãozinha às vezes suja, coça ali no local e ali se torna uma porta de entrada para outros micro-organismos, que no caso principalmente as bactérias, e aí ocorre essa infecção secundária associada ao próprio quadro da reação inflamatória da picada. Qual é o inseto que é presente no nosso dia a dia que a gente tem que mais se preocupar com ele? Eu acho que o principal aqui na nossa região, os mosquitos mesmo, os pernilongos. É o principal. Principalmente nessa época mesmo, é o que a gente vê que mais causa mesmo essa procura de atendimento. É a muriçoca também, nesse caso, Isso, né? a muriçoca, a famosa muriçoca. A muriçoca é terrível, né?
Por que tem crianças que amanhecem, por exemplo, toda vermelha, quando são picadas por muriçocas? Provavelmente por causa desse período, né, da picada do inseto, que é geralmente finalzinho da tarde e início da manhã. E aí a gente recomenda as estratégias ambientais, por exemplo, a questão do uso de mosquiteiros nas camas, nos berços, para evitar que esse mosquito ele entre em contato com a criança e realize essa picadura. Outra coisa também que a gente pode lançar a mão são os repelentes, né? Mas a questão dos repelentes, existe uma faixa etária específica. Crianças abaixo de 6 meses, não existem assim, muitos estudos que garantam a segurança do uso do repelente nessas crianças. Na época de Gelmane Souza, que é do tempo dela, ela usava sentinela. Sabe o que é sentinela? Aqueles que você toca fogo, que é tipo... Sim, sentinela, né? O nome daquilo, né? Sim. Traz prejuízo, porque ela solta uma fumaça, né? Que traz um risco para a criança. Não que traga grandes riscos, mas hoje a gente tende a recomendar mais aqueles repelentes elétricos que são da tomada. Aí, no caso dessas crianças abaixo de 6 meses, para evitar até os riscos, porque querendo ou não, essas substâncias que os repelentes contêm, elas podem ser tóxicas se forem mal utilizadas. Então, no caso das crianças abaixo de 6 meses, a gente pode orientar o uso do repelente elétrico, que é mais seguro, coloca na tomada num local próximo de uma porta, de uma janela e, de preferência, antes de a criança adentrar aquele ambiente, porque aí naquele momento onde a criança não está, ele vai estar ali fazendo a sua ação, repelindo os insetos, e depois que a criança colocar no ambiente, ela já vai estar mais segura, porque já vai ter afastado esses insetos do local. Existem épocas, Joane, que as crianças estão mais expostas a picadas de insetos, e como é que os pais devem se preparar para isso? Esse período de verão, Marcos, é o principal, né? Assim, nas férias, principalmente, quando as crianças vão estar mais expostas a atividades ao ar livre. E aí, com essa questão das chuvas, acaba se perpetuando, né? Essa questão da exposição. E aí, então, esse período, assim, de início de ano até esse período que a gente está atualmente, março, abril, é realmente o período que eu acredito de maior exposição. O ouvinte diz aqui que é alérgica à abelha, né, e quer saber como faz para comprar a caneta adrenalina. Serve para ela essa caneta? Existe realmente a caneta de adrenalina que a gente usa para evitar que essa reação alérgica ela se torne uma reação alérgica mais grave, que seria a anafilaxia, onde existem outros sinais e sintomas mais intensos que, se não forem realmente ali avaliados prontamente pelo médico e nem existir realmente essa administração da adrenalina, nesse caso da anafilaxia, o paciente pode ir a óbito. Mas aí, no caso, realmente ela tem que passar por um médico especialista, eu não sei qual é a faixa etária dela, se ela realmente é uma paciente já adulta, de preferência pelo alergologista para avaliar melhor, né, o quadro clínico dela, quais são realmente os sinais e sintomas que ela apresenta diante, né, da ferroada da abelha, para realmente ter essa prescrição médica. O Guga Estofados diz que na casa dele usa o repelente, ainda usa o aparelhinho que vai na tomada e usa o Riad. São tipos de repelentes, é isso? Isso, o Riad é uma das marcas, né? Sem conflitos de interesse, mas é uma das marcas. É porque, na verdade, existem várias marcas no mercado, né? Vários fabricantes. Em relação às composições, né, das substâncias mesmo que contém nesses repelentes, os 3 principais comercializados são o de DEET, o IR3535 e a icaridina, que inclusive é bom até a gente falar um pouco sobre eles, porque depende também desses componentes para a gente poder usar nas crianças. No caso, as crianças de 6 meses, a gente orienta os que são à base ou do IR3535 ou da icaridina. E o DET a gente só libera a partir dos 2 anos de idade. Então, é importante que os pais, quando forem comprar esse repelente, né, nas farmácias, nos supermercados, eles atentem aos rótulos, porque o fabricante geralmente vem orientando tanto essa questão do componente, né, do repelente, como também da questão da idade, a partir de que idade pode ser utilizado, como também a questão do uso, da aplicação, a quantidade de vezes que aquele repelente pode ser utilizado.
Doutora Yasmin Fiamma, ela é médica pediatra, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Suas redes sociais, por favor? Doutora, né, abreviado, Yasmin Fiamma. É fácil localizar, né? É fácil. Obrigado pela sua participação, viu? Volte sempre. Obrigada também, Marcos. 7h35.